Vamos lá, gente. Vamos começar. Estamos acabando. Semana que vem a gente termina. E aí começa uma outra fase com o Newton Júnior. Quem quiser, feche os olhos. Procure tranquilizar o coração, pensamento. Que possamos, com o conteúdo que será ministrado hoje, olhar mais para as nossas atitudes, nossos pensamentos, refletir como tratamos os outros e como nos tratamos, porque qualquer coisa que a gente faça, seja em ação ou pensamento, atinge o outro. Que assim seja. Então vamos lá, vamos entrar em pensamento. Pensamento, assim, eu quando comecei a montar, eu não achei que fosse algo tão profundo e com tamanha responsabilidade do que a gente pensa e, consequência disso, as nossas ações. Pode... Eu esqueci. Eu sou igual ao peixinho, né? Perda de memória recente. Então vamos lá. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. E assim o pensamento, uma força criadora. Não estou fazendo nada. Estou quietinha aqui. Você cria, você atrai como... Semana passada eu acho que foram as cadeiras que estavam fora da posição, aí os espíritos não gostaram e aí atrapalhou o andar da carruagem. Então, esse pensamento ele tem uma força que ele pode dar e receber alegria, tristeza, mágoa, felicidade. E a gente não tem noção da grandeza disso. O pensamento ele pode unir a gente a Deus e 2 minutos depois afastar. Basta ter um pensamento egoísta, basta aparecer aquele orgulho ferido. É a questão de nem minutos, questão de segundos. Então você está unido e depois acaba, desfaz essa união, até mesmo por ideias materialistas. Eu preciso ter o lugar daquela pessoa, eu preciso chegar primeiro para aquela vaga. Pequenas coisas que a gente já considera ridícula no nosso dia a dia, mas faz diferença. Vocês vão ver mais adiante através dos vídeos. O pensamento também, ele aprisiona a gente. Ideias prontas, ideias acabadas, crenças limitantes. A gente tem muita crença limitante. Vou pular as 7 ondas, não tomar leite com manga. E a gente se prende nisso, isso vai passando de geração em geração e ninguém pergunta nada, ninguém questiona nada. É porque os meus avós já faziam, os meus tataravós já faziam e assim por diante. Ninguém questiona, vai seguindo. Eu não sei se já falei aqui eu não sei se foi uma história ou se foi mesmo um estudo científico, onde pegam três chimpanzés, colocam numa sala e chega uma determinada hora, oferece banana. Um deles vai pegar, toma choque. O outro vai pegar, toma choque. O outro vai pegar, toma choque. E isso todos os dias, a cada instante. Mas todos tomam choque, não só aquele que tocou na banana. Tira um e coloca outro. E coloca outro. Esse outro vai pegar a banana e todos tomam choque. E começa tudo de novo. Depois do quarto chimpanzé, os outros, quando viam aquele chimpanzé tocando na banana, já batiam nele. Então a gente é condicionado constantemente. Por exemplo, tem um comercial da Very Suri, que é de seguro,
não é segura de alarme. Já condiciona o nosso pensamento a roubo, a invasão. Se a gente estiver aberto a isso, a gente assume isso e está comprando o alarme. Nós somos muito, muito sugestionáveis, a gente não para refletir, a gente vai com a manada. Tu falou agora dos macacos que eu não prestei atenção. Mas eu, tu e Messias, se a gente fosse macaco, tu pegasse eu e Messias também tomava choque? Sim. Sim. E aí condicionou, tá. Aí está condicionando que os caras falam assim, pô. A gente não percebe, mas a gente é condicionado. Quer dizer que por qualquer... se você pegasse essa banana, eu e eu e Messias também tomamos isso. choque. Aí como vocês não querem tomar mais choque, e eu sou o novo chimpanzé, aí eu apanho. Porque eu preciso seguir as regras. Entendi. Porque ninguém para pensar. Também veio. Ninguém para. É que eu já vi esse alarme aí. Cada... Meu caso, eu tô sem porteiro. E se alguém entrar? Exatamente. Começa a pensar. Cada comercial, cada propaganda tem um condicionante que vai fazer você... Basta, aquele momento você tá aberto para aquilo. E aí entre você tá comprando, tá adquirindo, tá consumindo. Isso para qualquer coisa. Seja para doença, seja uma ida à farmácia, seja questões políticas, nós somos condicionados. A gente não pergunta, nós seguimos a manada. Não importa, a gente segue. E ninguém reflete. Mas ao mesmo tempo que nos traz malefícios, o pensamento também traz um impulso para a gente agir, para sair da zona de conforto. Ele é para o bem e para o mal, depende de como a gente usa. E o pensamento a gente influencia e é influenciado. Deixa eu passar aqui, só para lembrar, a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. A gente não percebe isso no dia a dia, porque é um pouquinho cada vez que a gente vai alimentando os nossos pensamentos. Por isso que eu disse que a gente influencia e é influenciado. Muitos falam que somos co-criadores, e não é mentira. Nós somos co-criadores com Deus, porque nós criamos as nossas doenças, nós criamos cada passo que a gente dá, o nosso futuro, e quem está à nossa volta ajuda também a criar isso. E nós não percebemos, porque aquilo que o olho não vê, a pele não sente e o ouvido não ouve, a gente não se importa e vamos seguindo a vida. Vamos indo, sem pensar, sem refletir em nada. Esse aqui é um vídeo que eu achei e para mim foi bem certeiro. Essa história de que você está aí, fechadinho no seu quarto, ninguém está te ouvindo, e você pode ficar pensando exatamente todas as tranqueiras que você quer, que você não está incomodando nem prejudicando a vida de ninguém, é a maior mentira. E a maior sacanagem que você pode fazer para com o universo, para com todas as pessoas, que você sabe que vão estar recebendo imediatamente todos esses seus pensamentos negativos. Então nós somos responsáveis pelas ondas eletromagnéticas, pelas ondas mentais que nós exalamos através do nosso pensamento. Cada pensamento há uma movimentação no seu cérebro, nos seus neurônios, nas suas sinapses, e isso tudo extravasa aí no seu corpo e vai para essa imensa teia de energia do universo. Então você é responsável por todas as tragédias, quando você começa a pensar em tragédias o tempo inteiro. Você pode não estar com uma arma na mão, atirando em ninguém, porque você não é um assassino dessa forma. Mas você, através dos seus pensamentos
de ira, de querer acabar com uma pessoa, mesmo que você não faça isso, mas você tem esse pensamento, você está exalando essa energia, você está exalando esse movimento, é como se você energeticamente estivesse com uma arma na mão, apontando e matando outras pessoas também. Então os nossos pensamentos, eles têm o poder de movimentar tudo para o bem, como também movimentar tudo para o mal. Quem vai decidir é você, não é ninguém. Quem é responsável pelo mundo que nós estamos é você, sou eu. E quando a gente começa a mudar o nosso mundo, a gente começa a mudar os nossos pensamentos. A gente começa a se policiar. Daí você pode chegar para falar, mas a gente comanda o pensamento. Os pensamentos vêm na cabeça da moça. Beleza. Se não é você que comanda o seu pensamento, quem é? Sou eu? Sou eu que estou dentro da tua cabeça? Eu acho que não. Se você não é comandante dos seus pensamentos, você está comandante de quê? Você vai querer direcionar o quê? Você quer fazer o quê? Então você vai parar agora essa besteira de achar que o pensamento é toa, né? Que você não tem domínio sobre ele. Para que você souber e tiver essa responsabilidade, sentir agora no seu coração que tudo que você está pensando neste exato momento está reverberando para todo o universo, para todas as pessoas, adentrando em todos os lares. E você vai se perguntar, é isso que eu quero jogar no meu mundo? Ou eu quero jogar na preciosidade, de um pensamento de alegria, de altruísmo, de bonança, de aceitação, de confiança. É assim que a gente começa, com pequenos pensamentos, a transbordar amor por onde a gente for. Mude o seu pensamento, você muda o mundo. Por exemplo, a gente fica com raiva do resultado do jogo, a gente fica com raiva de questões políticas, a gente fica com raiva do que aconteceu com essas crianças por conta do tal do Ítalo, a gente fica com raiva dos dois rapazes que socaram as respectivas esposas namoradas dentro do elevador. A gente deseja para aquele técnico que ele saia, porque você coloca um ódio naquilo. Você deseja para esses dois rapazes que eles sejam mortos na cadeia ou apanhem do mesmo jeito. Então tudo isso vai para o universo, e como tudo é lei da atração, essa energia vai ser direcionada aonde há conflito, aonde há guerra, fica tudo ali, pousado. Então nós somos realmente co-criadores, nossos e do outro, porque a gente atrai com isso, a gente abre os canais para os espíritos e também leva para o universo aquilo que a gente está desejando. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. É muita responsabilidade. A gente precisa tomar conta dos nossos pensamentos. E no dia a dia a gente não percebe, porque é muito corrido, mas é necessário perceber, porque o pensamento influencia a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, emocional e espiritual, além da material. Porque quando você mentaliza ou pensa em escassez, não tenho dinheiro. Nossa, o dinheiro está acabando na conta. Eu não vou ter dinheiro para isso. Você está jogando para si escassez. E você sente aquela escassez. E o que você vai receber? Escassez. Porque tudo é o pensar e o sentir. Pensar e sentir. Quer perguntar? Não. Que o pensamento já me falaram essa história há muitos anos atrás e eu ainda lembrei. A gente falou de pensamento, né? Uhum. Uma vez, acho que um cara estava no corredor da morte. Aí fizeram uma experiência com ele. Ele falou assim, a gente vai te cortar, vai fazer um talho no teu pulso. E se você sangrar, você vai sangrar. Se você sangrar até a última gota, você vai morrer. Mas se você parar de sangrar, a gente esquece a tua pena e você não vai coisar. Aí fizeram o seguinte, botaram ali numa mesa sem ver nada, assim, e botaram um soro
pingando. Aí assim, cortaram só para fazer a marca. Só que ele achou que o sangue dele tava pingando. Aí o pensamento dele falou, pô, eu vou morrer. Entendeu? Aí, tanto que depois, acho que de 1 hora, ele foi achado morto. O coração parou, tudo como se ele tivesse perdido sangue mesmo. Mas foi a mente dele que matou ele. Sim. Da mesma forma que a gente fica doente. Da mesma forma que a gente se cura. Né? A gente estava conversando logo no começo que você falou assim, não pode ser bonzinho. Não é questão de ser bonzinho. É questão de não colocar mais maldade no mundo, mais pensamento e sentimento ruim. Essa questão é a gente controlar isso, porque a manutenção das guerras e da escassez no mundo é responsabilidade nossa e é culpa nossa. Pode não parecer, mas é. E o que pensamos? Como pensamos? Qual é a qualidade do nosso pensamento? Independente disso, todo pensamento tem energia. Todo pensamento tem energia. E energia é matéria. Ela, como diz o vídeo anterior, a slide anterior, a gente pensa, a gente materializa. Então, essa é uma questão que precisamos refletir. Eu vou repetir isso várias vezes. E a gente, com isso, propaga esse padrão vibratório. E ele atinge primeiro o nosso corpo sutil e depois o nosso corpo material. Que dependendo, voltando só, tem algumas pessoas que aumentam não, diz que o corpo sutil tem outras camadas. Independente disso, nós atingimos todas as camadas até chegar no corpo físico, com os nossos pensamentos. E acaba sendo uma arma, porque como a mediunidade, ela é neutra. É a gente que dá o tom. A gente que dá o tom. Essa é a nossa responsabilidade. Então, isso acaba reverberando. O salutar reverbera e também como tudo que é ruim. E ele atinge a gente, atinge o outro, atinge o ambiente onde estamos, atinge as plantas que não duram dentro da casa, atinge os animais que vira e mexe estão doentes, há lugares que a gente entra e não se sente bem, há contatos com pessoas que a gente não se sente bem e ao contrário também. Tem pessoa que a gente nunca viu na vida e sente uma vibração fantástica. Como o Chico, aqueles que conheceram o Chico falam que a presença dele, ele já conseguia sentir a energia, mesmo estando lá no final da sala. Não só a energia, ele sentia até o cheiro de rosas. Então, a mente e o corpo trabalham sempre juntos, sempre. Porque o que você pensa, você vai sentir, porque ele vai vibrar. A gente não percebe porque só estamos naquilo que tocamos, naquilo que vemos e sentimos. E não é o caso. O desequilíbrio da mente bagunça todo o resto. A maioria dos médicos, né, os endocrinologistas falam, né, que você é o que come, né? Mas se vocês lerem o Médico Jesus, de José Carlos de Lucas, vocês vão ver que a gente é o que pensa. E as nossas doenças são... Você vai falar sobre isso. E as nossas doenças, muitas delas são criadas por nós mesmos. Isso. E um desequilíbrio na parte mental, a gente perde o sono com a preocupação, perde o apetite, perde a paciência, tem problemas digestivos. Nós não paramos para pensar o que causou a minha dor de cabeça. Volta 1 dia, 2 dias. O que causou essa minha dor de estômago, essa minha gastrite? Gastrite é raiva.
Tudo que é it é raiva, tudo que é inflamação é raiva. Volta para trás e vai ver a causa do problema. Faz esse exercício e vai descobrir. O do Messias já falei, que é o futebol. 2 dias depois, no dia seguinte, tá bichado do fígado. Tá melhorando, já foi pior. Eu vou mostrar o outro aqui, não sei quem conhece a médica psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, ou já ouviu falar? É fantástica. Raiva acumulada vai baixar a sua imunidade, vai te abrir para doenças. Tem algum momento na vida que alguém nos provoca uma raiva, que ele esquenta o corpo, que você fica muito chateado? Você tem uma descarga de substâncias que o cérebro libera em reação a isso, que atinge todo o corpo. Porque a pessoa acha que é só o cérebro. Libera noradrenalina e libera adrenalina muito. Mas todas as células do seu corpo têm receptor para essas substâncias. Então, quando você sente raiva, literalmente seu cabelo sente raiva, o seu coração sente raiva, o seu músculo sente raiva. Uma das células que tem mais receptores para os hormônios do estresse é a imunidade. Vai te abrir para doenças. Então, assim, não tem como se separar. O equilíbrio emocional sempre vai favorecer a saúde física. Entende? Não é? A gente precisa se observar. É muito importante. A minha ideia com essa parte científica e prática, digamos assim, do conteúdo que eu estou passando, é que vocês apliquem no dia a dia. Pelo menos tenta. Olha, tive uma dor de cabeça, eu lembrei daquela moça lá. Deixa eu voltar 2, 3 dias atrás. E aí vocês vão conseguindo tentar controlar essa emoção. Porque quem é dono de vocês? São vocês. Para não ficar sujeito a comercial, para não ficar sujeito à influência do vizinho, à influência de qualquer espírito, qualquer outra coisa. Nós somos responsáveis. Não adianta assim, a música do Zeca Pagodinho. Não tem como isso. Nós somos responsáveis e precisamos ter noção disso. Aqui eu coloquei outros hormônios que são liberados para algumas coisas, de acordo com o pensamento e a emoção. Vamos lá. Hormônio, cortisol e adrenalina. Quando estamos com medo e ansiedade, esses hormônios se derramam no nosso corpo para fugir. É a fuga. Quem tem crise de ansiedade sabe bem disso. O medo, né? Libera isso por questão da sobrevivência, o instinto da sobrevivência. É cortisol e adrenalina. Também libera, no caso de mágoa e amor, libera o timo, né, a glândula timo, libera ocitocina, como também libera ocitocina e a timosina. Timosina para mágoa, ocitocina para o amor. Alegria, prazer, libera dopamina. Isso deixa a gente feliz. Quem não vê um cachorrinho, uma criança, ou aquele produto que você quer tanto, aquela pessoa que você está esperando chegar, quem tem um gatinho em casa e vê fazendo gracinha, libera ocitocina. Tá tudo... Oi? Às vezes, né? Às vezes dá vontade de matar os gatos, não é por nada não. Porque eles realmente... Olha o pensamento, verdade, porque todos os jogos de lençóis que a gente tem em casa, eles rasgaram todos. Todos. Eu fui obrigada a comprar um tecido mais grosso para fazer uma capa para a beirada da cama, porque a gente não tem mais lençol. Eles rasgaram... Destruíram o sofá, passavam um corpo. Aí você fica, não, tudo bem, é só um bem material, Mas vamos lá. Como a gente viu o vídeo na semana passada da água, cada pensamento gera uma vibração com uma determinada frequência, vibra primeiro em nós. Vamos lembrar que a gente é 70% de água. Nós vibramos cada molécula de água. Então, isso que ela colocou da imunidade, a nossa imunidade abaixa. A molécula muda de vibração
e pode até causar o câncer, como deve ter acontecido com a Preta Gil. A parte da digestão, você também digere emoções. Ela não conseguiu digerir. Focou ali e carregou essa mágoa até ela não se perdoou e não perdoou tudo o que aconteceu em volta. Então, as nossas doenças são criadas por nós, invariavelmente, a não ser que seja kármica. Oi. Quando se fala em raiva, né, da pessoa sentir raiva, aí eu fico pensando assim, essa raiva que pode afetar a ponto de dar uma doença, é a pessoa que tem aquela raiva constante, né? Porque assim, quando você fala, eu falo assim, gente, como que você vive uma vida sem não ter um instante de raiva em algum momento da tua vida? Não é aquela Não é? pessoa que tem raiva de tudo ou sim. que é rancorosa. Tá. Carrega aquele rancor e quando lembra da pessoa já sente raiva. Imagina que é como se a gente pegasse radiação solar, a raiva. Sim, e ela vai se acumulando. Coisa constante. Entendi. Por isso que a maior incidência de pessoas com câncer é já numa maior idade, porque é um acúmulo. Então é a mesma coisa a raiva como qualquer outra doença, é um acúmulo daquilo e vai sendo depositado. Se você não pega essa energia e transforma ela, dá um novo significado, ela vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, e uma hora ela sai, através de gastrite, através de câncer, pedra, e assim vai. A maioria das pessoas tem uma questão sempre na parte do estômago, da digestão, porque é tudo ali, ansiedade, medo, é tudo ali. Na realidade, Olá! tudo bem? Na realidade funciona assim. A gente fala de raiva, né? Mas a variação seria rancor e mágoa. O que enfermiza o corpo, o que deteriora o corpo, o que altera as vibrações de nossas células, adoece essas células, são rancor e mágoa. A mágoa é as más águas, né? Porque como ela bem disse, nós somos quase 80% de água no organismo. Então, os sentimentos constantes, uma idioplastia, um sentimento constante de mágoa de alguém, ou então um rancor, e não precisa ser de alguém não, acho que o que mais adoece a gente, na realidade, é quando nós não nos perdoamos. Esse que é o problema, né? Isso aí que adoece muito. Então, agora a raiva, a gente tem, e ela é assim, ela é... Até porque é inerente, né? É inerente. Você não pode permanecer na raiva. Exatamente. É uma indignação. A raiva, ela é uma indignação, né? Só que ela é passageira. Aquilo brigou com a esposa, ou brigou com o filho, ou brigou com o patrão, não sei o quê. Você fica indignado e injeta o cortisol, né? Injeta o cortisol na hora lá. Mas ele vai se diluindo. Agora, quando você fica com aquela coisa, daquela rancor da pessoa, fica insistindo naquilo, tu vai dormir pensando, tu acorda pensando, você fala assim, você já acorda assim, meu Deus do céu, só de pensar na pessoa, você gera, isso aí realmente numa somatização vai enfermizando. Então, porque a gente fala raiva, né, fica assustado, caramba, eu tenho raiva, então eu vou ficar doente, não, né? Raiva todo mundo tem, não tem quem não tenha raiva, né? Chico Xavier ficou com raiva da irmã, né? Porque matou o cachorrinho dele, e é um cara de luz. Mas o que aconteceu? E o próprio Emmanuel fala, Chico, qual que está acontecendo no teu chakra solar aí, com essa tua raiva? Vamos dispersar ela? Então a raiva a gente fica, não tem como, né? Lógico, né? Tem que se policiar. Mas o que nós temos que nos preocupar muito é mágoa e rancor. Isso aí é muito danoso. Isso é verdade. Então, o nosso perispírito... É aquela questão do pensamento e sentimento, né? Isso. Você pode ter o pensamento de raiva,
mas você não pode manter o sentimento de raiva, ou mágoa, ou ódio. É porque primeiro a gente atinge o nosso perispírito. O corpo perispiritual, ele está ligado ao nosso corpo físico, célula a célula. Então, esse acúmulo, uma hora vai passar para o nosso corpo físico. E não precisa ser algo que se acumula. Pode ser algo simples. É que depois eu vou ler para vocês 2 passagens do livro da Cristina Cairo, e aí vocês vão entender. Aqui vou dar um exemplo. A gente tem o pâncreas. O pâncreas, ele controla a produção de insulina, que por sua vez controla a ingestão de açúcar no nosso corpo. O pâncreas, como estômago, como, enfim, outros órgãos da parte digestiva estão no plexo solar. Quando a gente desequilibra o plexo, isso vai refletir também no nosso corpo físico. Nós somos um amontoado de situações. Passamos por coisas desde a infância. E tudo que acontece com a gente fica tudo guardadinho. Na vida adulta, isso pode ser despertado de forma inconsciente. Porque a gente perde alguém, a gente se machuca por conta de outra pessoa, se decepciona, fica frustrado. E isso acaba despertando algo que nós não percebemos. Por exemplo, uma pessoa que sofreu a vida toda na infância, começa a sofrer também na vida adulta. A gente, sem perceber, está dando ordem para o nosso corpo. A vida é amarga, a vida é azeda. E aí o corpo entende, a vida é amarga, a vida é azeda, não precisa mais produzir insulina. Aí para a produção de insulina, ou vai diminuindo, mas o nosso consumo de doce, de massas, não para. E aí se a gente não percebe isso, e se não cuida da saúde, a diabetes está instalada. E a gente prefere continuar comendo do que resolver essas questões. Porque ir ao psicólogo e se manter nele, nem todo mundo consegue, porque é difícil, é dolorido. É dolorido. A pessoa precisa ter muita coragem. Eu falo que tem que ter muito útero. E tem que ser muito macho para poder permanecer numa terapia. Porque mexe com coisas que você acha que é o outro. E a responsabilidade também é sua. E a gente não gosta de ver. A gente não gosta, a gente foge. E aí agora eu vou ler, até se a Nilza estivesse aí, vou ler só um pedacinho desse e do outro um pouquinho maior. Vamos lá, sobre a garganta. A garganta simboliza a fala, é o canal de saída daquilo que você pensa. Portanto, se algo impede de falar, saiba que sua garganta responderá com uma inflamação, com tosse ou pigarro. Então, se a gente tem dor de garganta, pensa no que aconteceu. Em qual momento alguém foi cortado, que não conseguiu verbalizar aquilo que queria e era importante para a pessoa. As dores de garganta expressam seus sentimentos contrariados. Tudo aquilo que bloqueia a nossa fala nos obriga a engolir. Trará inflamação das amígdalas, problemas nas cordas vocais e até silêncio total da voz. A gente precisa vigiar e reparar o que acontece com o nosso corpo. Joelho. Esse aqui é um pouquinho... Eu não vou ler todo, tá? Mas esse aqui eu vou ler direto, não vou fazer o resuminho como o anterior. Quem tem problemas no joelho? Eles deveriam equilibrar o seu passado, coxa, com o seu futuro, pernas.
Aqueles que não conseguem aceitar opiniões alheias, orgulho e agem como crianças infantis emocionalmente para defender o seu espaço mostram que precisam amadurecer mais para poder compreender as novas formas de se defender contra aqueles que lhes opõem. Faltar com respeito para consigo mesmo, deixando de realizar seus objetivos ou suportando todas as contrariedades domésticas ou profissionais. Quem nunca? Quem nunca não suportou algo que não queria? Por necessidade. Também não é uma maneira correta de comunicar-se. A anulação pessoal só acontece quando a pessoa não conhece outros meios de se expressar e acredita que já tentou de tudo para mudar uma situação desagradável que a aflige. Uma coisa também, a gente tenta falar e resolver e querer tudo na hora. Às vezes não é na hora. Precisa ter forças e tem o tempo certo para poder fazer isso. Só que não faz. E aí que vem os problemas. Se você se sente ferido em seus sentimentos, em seu orgulho, porque está fazendo coisas que contrariam o seu verdadeiro modo de ser, se está se desrespeitando ao forçar uma situação por não saber como corrigi-la, ou vive com o coração repleto de críticas e desapontamentos, saiba que seus mecanismos, seus meniscos, ligamentos e ossos do joelho serão afetados. Eles irão inflamar e poderá até ocorrer estiramento ou rompimento dos ligamentos, mesmo que seja provocado por algum acidente. Nós somos induzidos cegamente pelo nosso inconsciente, para o bem ou para o mal, conforme no que acreditamos ou pensamos constantemente. É muita responsabilidade com a gente e com o outro. Eu escolhi o do joelho porque eu lembrei da Nilza. Mas aqui tem tudo, ou praticamente tudo nesse livro. Eu falo que esse livro como é que se diz? É uma palavra que ninguém gosta muito de falar. Não, é livro do demônio, porque ele faz a gente olhar para a gente. Talvez tenha momentos que nós não nos reconhecemos em algumas situações, mas passa o tempo, você volta a ler e fala assim, caramba, é isso mesmo. É isso mesmo. É interessante, eu acho legal para quem se interessar comprar esse livro. Tem outros volumes, acho que além desse tem mais 3. Então, como o Messias falou, você é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você pensa. E a gente não percebe o que a gente pensa. Quando eu estava no GELF, eu fiz uma brincadeira com as crianças, que aqui para cá serve como teste. Até pensei em fazer, imprimir, mas acabei deixando de lado, mas eu vou falar. Eu faço uma sugestão para vocês. Peguem uma folha, sulfite, caderno e coloquem lá críticas e julgamento. Coloquem, sabe, faz aquelas marcações do quadradinho com um risco no meio? Cada vez que perceberem que estão criticando, mesmo em pensamento alguém, faz um pauzinho. Estão julgando alguém, faz outro. Aí semana que vem, se vocês quiserem trazer o resultado, aí a gente pode usar para conversar. Porque a gente não repara quanto de coisa ruim a gente pensa. E é sempre o outro, é sempre o outro. Coisas ruins, às vezes fica muito frequente e ele se torna natural. Mas não pode. Eu sei, mas eu estou te falando isso. Você habitua tanto a falar mal de uma pessoa, ou de um coletivo, ou pensar, que isso se torna uma rotina muito grande. É aí onde tem que ter... E a pessoa não percebe, a pessoa faz aquilo, e é por isso, para ela é natural. e é por isso que eu estou chamando a atenção de vocês, porque a gente também faz isso. Faz. Pega só 18 horas no dia para ver o que acontece. Que se torna normal.
Oi, Milton. Só para chamar a atenção, até o legal que o Silvio falou, né? A gente não percebe que a gente fala mal das pessoas. Falar mal dos outros é inconsciente. Por quê? Porque é uma autodefesa. Quanto mais fragilizado você se sente, mais você critica o outro. Porque é uma forma de você dizer para você mesmo que você não é tão incompetente como você acha que é. É algo do inconsciente, isso é do inconsciente, fica lá nos porões do inconsciente. Se eu estou bem comigo mesmo, se eu sou uma pessoa resolvida, os outros, para mim, é problema dos outros, não comigo, né? Até uma discussão, até quando alguém te ofende e tal, você fala, não estou ligando porque eu sei que eu não sou. Esse é o nosso grande projeto reencarnatório, né? A gente se encontrar e resolver os nossos problemas e não do outro. E a gente sempre busca o outro para resolver o problema do outro, porque a gente acha que é mais fácil. É mais fácil resolver do outro do que resolver o meu problema. Que eu acho que eu não tenho problema, eu acho que o outro tem. Né? Então, no fundo, dentro da psicanálise, quando você toma consciência que o problema não está no outro, seja qual for o problema, fica mais fácil de resolver as nossas emoções, as nossas tendências, as nossas casos mal resolvidos. Eu estou falando isso porque eu percebi isso, né? E trabalho isso. Então, mas na realidade pode avaliar, gente. Quando a gente começar a insistir em criticar alguém, para pensar se esse problema do alguém não está em mim. Se não é algo que eu estou insatisfeito comigo. Né? Então, como eu estou insatisfeito, é mais fácil criticar o outro para não doer tanto do que ir buscar a resposta para o meu problema. Isso é pesquisa, foi pesquisa feita aí já há muito tempo e está confirmado isso, e todos os psicólogos, psiquiatras, os psicanalistas falam sobre isso, que é um fato, só que a gente nega, né? Quem gosta de porque é olhar para si, né? Olhar para si. A ideia aqui com esse exercício é colocar luz nesse inconsciente, nessa coisa mecânica. Não vai ser de primeira, é igual o carro a álcool, né? Vai ser devagar. Mas só que quando você começar a se dar conta que está criticando, você, opa, peraí, eu não posso fazer isso, porque eu estou jogando alguma coisa para algum lugar também. E traz a gente ao presente, faz criar um autoconhecimento. Então tá. E qual a importância... Você vai perguntar alguma coisa? Não, eu ia falar. Tu falou da raiva, né? Uma vez eu estava aqui no centro, faz muitos anos, e eu estava aqui no centro. Aí acho que tinha duas meninas, acho que o namorado dela deixou, acho que deixou ela, e ela estava com raiva do namorado. Aí ela comentou com a menina, e o teu namorado, aquele cara lá já me deixou, mas um dia ele vai vir beijar meus pés, e quando ele vier beijar meus pés, eu vou pisar em cima dele. Isso é a raiva. Mas só que a raiva não atinge o namorado que deixou. Vai atingir a ela, ao corpo dela. Porque daqui 2, 3 dias ela vai estar ruim do fígado. Vai estar passando mal porque comeu alguma coisa. Vai falar que foi azeitona. Não é? E não é azeitona. E qual? No centro espírita, hein? Mas é humano. É humano. A gente só tem que dosar isso. Saber dosar e controlar as nossas emoções. E qual é a importância do pensamento para o espiritismo? A gente tem que lembrar que o espiritismo é feito através de 3 alicerces, que é a ciência, a filosofia e a moral. A ciência, de alguma forma, faz a gente pensar, tira a gente da caixinha. A filosofia traz o autoconhecimento, traz a reflexão, traz o questionar. E esses dois juntos, como diz Kardec, tem um efeito moral, que é quando a gente se questiona das nossas atitudes. Será que isso está certo? Será que não está?
Até onde eu estou vendo com um olhar crítico ou eu estou vendo aquilo que eu estou vendo? Então o pensamento, ele é muito importante. E a doutrina reconhece a energia que tem o pensamento. Ela reconhece, pode ver nos livros do André Luiz, porque vira e mexe tem alguma coisa voltada a campo energético, né? Hoje, né, o spoiler, que eu não posso falar, da onde tira a energia. Quando começar Mensageiros, vocês vão ver muito desse conteúdo quando começar o estudo dos mensageiros. Aí vai dar para poder entender o mecanismo de uma melhor forma. Então a gente pensa, tem uma energia, ela vibra, ela envolve todo o nosso corpo, a gente emite ondas, tem um campo magnético. Seria parecido com isso, à nossa volta. Alguns chamam de aura, outros chamam de o perispírito expandido. É assim. Nós não vemos, e não é por isso que não existe, porque a nossa vibração é muito baixa, é muito lenta. Só quem tem uma maior vibração, que são os desencarnados, que conseguem perceber isso, e quem tem também a facilidade de ver a aura. Você está ruim ali do fígado, você está com uma aura azul, uma aura dourada, verde, preta, seja lá o que for. Tem gente que tem essa facilidade, tem locais que ensinam a ver, que é uma questão de apurar o olhar. Então, isso que está envolvendo aqui é o que torna a gente atrativo ou repulsivo. Depende de quem queremos atrair com os nossos pensamentos. Atrativo quando a gente vive falando palavrão, quando a gente deseja mal para todo mundo, quando sempre está numa frequência baixa, ou que em algum momento vibrou mais baixo, aí tem alguém sempre ali do lado de olho para poder potencializar isso. E ao contrário também. Se a gente está numa vibe boa, nós somos atrativos para esses bons espíritos que ajudam em alguma tarefa, em algum serviço. Por isso que o pensamento é importante. E esses maus espíritos que a gente atrai, não é um só. Às vezes são 2, 3, 4 ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo você pode ter um monte de emoções no decorrer do seu dia. E a um vai chamando o outro, igual um ímã. Magnetismo, igual um ímã. E aí você precisa saber quem é você para controlar o seu pensamento, controlar essa emoção e não se deixar levar. É fácil? Não, porque nós não temos musculatura para isso. A gente não desenvolve essa musculatura. Quem sabe, quando a gente sair daqui, depois de finalizado o curso, a gente consegue fortalecer essa musculatura de reparar, deixar de reparar no outro e reparar em si. É o mais difícil, porque a gente não erra. O outro é que está sempre errado. Será que não foi uma ação nossa, uma energia nossa que causou a reação do outro, que está devolvendo? É possível. É possível. Porque a gente atrai, principalmente quando a gente reclama muito. Aí atrai aqueles espíritos que gostam de reclamar. Ó a vida, ó azar, atrás doentes. Eu aprendi uma frase com uma colega de profissão, que ela fala assim: quem reclama, clama por mais. Porque clamar é pedir, o re é repetir. Reclama. Então toda vez que você está reclamando de algo, você está pedindo por mais. Reclama da fila, reclama da doença, reclama de tudo. Está pedindo por mais. E assim vai indo. Quando a gente se der conta disso, vai parar de reclamar e começar a agradecer pela fila longa,
pela doença que está trazendo algum benefício, não sei se material ou espiritual, começar a agradecer e não reclamar, porque não vai resolver. Não vai resolver. Sempre que eu reclamo da fila, eu mudo de fila e a que eu vou está pior. Você está pedindo de novo. Ah, esse caixa é muito lento. Você está pedindo que o caixa fique mais lento, ou que você tenha uma constância em pegar o caixa lento. Motorista. Exatamente. Ou quase isso. É que nem assim, tu pega uma... É sempre isso aí, é a lei de Murphy, ela é a mais certa que tem. Quando tu pega uma fila que tá lenta, aí tu vê a fila que tá mais rápida, tu fala o seguinte, eu vou nessa que tá mais rápida. Tu vai na fila que tá mais rápida, a que você tava, que tava mais lenta, ela começa a andar. Já tem que sair de casa vibrando e sentindo. Vai ser super rápido o mercado, a caixa, mesmo que a fila esteja longa, a caixa será rápida. E sentir isso, sentir a tranquilidade que vai acontecer. Lembrei daquele nosso amigo, né? Qual? O de quarta-feira. Ah, tá. Que ele saiu de casa para ir no Poupa Tempo. Ele já saiu de casa pensando, caramba, lá vou eu ter que poupar tempo, lá sai tudo enrolado, tudo que ninguém quer trabalhar naquele... O que aconteceu? Chegou lá, foi tudo enrolado, demorou o atendimento, a documentação estava errada, quer dizer, ele saiu de lá mais bravo do que chegou. Ele ainda ofendeu o atendente, entendeu? E, claro, depois ele chegou em casa e viu que... Ele refletiu sobre aquilo, né, e viu que estava com a atitude errada. Na segunda vez que ele foi, deu tudo certo, porque ele já mudou, né, a forma de pensar. Inclusive, parece que ele pediu, inclusive, desculpas para o atendente. Então, a gente forma como o Newton fala, né, uma egrégora em cima da gente, de pensamentos negativos, a gente arrasta isso para tudo quanto é lado. Até mudar o nome, não for para tempo, toma tempo. Toma tempo. E aí a gente acaba atraindo esses pensamentos negativos, essas energias negativas, a gente acaba atraindo... irmãos que se afinam com essa energia, como ela disse, a gente tem 2, 3, 4, daqui a pouco a gente está andando assim, ó. E elas só duram, esse contato só dura enquanto a gente permanecer nessa vibração, nessa frequência. Só que isso é quase todo dia, né? Mas sabe o que eu acho estranho? É assim, como as pessoas têm necessidade da desgraça, né? Porque assim, basta ver os programas, quando na estrada tem um acidente que não está nem atrapalhando o trânsito, mas tem o engarrafamento porque as pessoas começam a passar devagar para ver o que aconteceu. Então, assim, eu percebo, de modo geral, né, que você vê os programas cada vez mais sensacionalistas, um apelo pela criminalidade, uma coisa assim, você pega... Mas assim, aí eu fico... Né, eu estou escutando você falar e aí eu fico refletindo. O que é isso? O que é isso do ser humano? Essa necessidade de se alimentar da desgraça? Do meu ponto de vista, falta um propósito. Falta um propósito. A pessoa não olha para si porque olhar para si dói. Então é melhor olhar para fora. A pessoa se identifica com a desgraça. Por isso que tem um monte de jornal sensacionalista. Mas somos nós que precisamos mudar isso. Nós que precisamos. E eu não me excluo disso. Às vezes, quando a gente desliga, a gente não está no momento presente, dono de si, você se deixa levar. Você se deixa levar. Zé, falar alguma coisa? Não, é só você lembrar, eu estava lembrando agora dos filmes, inclusive estava assistindo aquele doido, o filme que está no Netflix, Super-Herói que é o Coliseu, o pessoal brigava com os animais, os leões, colocava os leões para brigar. As nossas encarnações anteriores, nós fizemos isso muito, nós aplaudíamos quando morria alguém, quando tinha uma disputa entre animais, ou gladiadores.
Então, isso já tem, isso está aqui com a gente, É, está mas no a nosso gente- histórico reencarnatório. Nós só precisamos trazer à consciência a essas situações. A gente precisa mudar a chave. Não pode, não cabe mais nesse período de transição, não cabe mais isso. Tem uma chamada nos intervalos da Globo de uma nova série, onde a moça gosta de um rapaz e aí ele se revela, deve, pelo pouco que tem na chamada, ela deve apanhar, colocou dentro de uma mala, fechou essa mala, deve mantê-la em cárcere privado. Então, assim, a gente quer ver isso. Isso traz curiosidade, porque você quer saber o que vai acontecer. Mas já está no histórico, a gente já traz isso. A gente quer saber o que vai acontecer, mas aí precisa trazer a consciência. É isso que eu quero colocar dentro do meu corpo, dentro dos meus pensamentos. Porque invariavelmente a gente vê essas coisas à noite, depois vai dormir. E aí, qual é a qualidade do sono? Isso aí se chama fidelidade emocional. Como o Zé bem colocou, o Zé foi perfeito na colocação, porque isso é uma coisa ancestral, é uma ancestralidade que todos nós trazemos. Quer ver uma coisa que é fidelidade emocional? É muito simples. Quem ri muito hoje chora amanhã. Então, essa marca que fica conosco, ela é arrastada durante séculos e várias encarnações. Então, é instintivo. Isso de ver, que ela falou, parar para ver, a gente não quer ver, mas a gente quer ver, né? A pessoa passa assim, ela não quer enxergar a pessoa, às vezes atropelada, toda arrebentada, mas não quer, mas olha de rabo de olho. Né? Porque isso está na minha ancestralidade. E a única forma de você vencer isso realmente é gradualmente. É que nem não querendo criar aqui nenhuma apologia, mas é que nem o fumo. O cara que fuma um maço, 2 maços, se ele quiser parar de repente, ele não vai conseguir, concorda? Vai ser uma loucura, não para. Então ele tem que fazer um trabalho tipo assim, diluindo. Eu vou só falar para poder a gente entender o que eu estou falando. Se você fuma um maço por dia, acho que são 22 cigarros, é isso? Não sei se é isso. 20 cigarros. 20 cigarros. Se são 20 cigarros, olha a técnica que é feita, né, de tratamento psicológico para enganar o cérebro. Você pega um pote de vidro, põe os 20 cigarros. Aí você fuma os 20 cigarros. À noite, você tira um cigarro. Então fica 19. Você fuma no dia seguinte os 19. O teu cérebro entende que é 20, né, que é o complemento. E você vai tirando 18, 17, 16, e aí você consegue parar de fumar, já está provado isso. E esse mecanismo que faz mover isso é o querer. Exatamente. Eu quero continuar assim, agindo por instinto, como o gato, o cachorro que sente ciúme, raiva, ou eu quero melhorar? A gente não cabe mais isso hoje. Não somos, pelo menos não deveríamos mais ser tão crianças a ponto de não trazer à consciência tudo isso. Por isso que tem muito ditado, nós somos crianças ainda, e somos mesmo. E aí você quer ser tratado como? Não é? Eu vou ler só mais um pedaço para o Messias poder já entrar na parte dele. E a gente não consegue sair disso porque a gente está adepto à fofoca, intriga. A gente precisa sair dessa vibração. Tem um slide para você chegar naquele outro vídeo? Da Lucelena é só no final. É fantástico. Quem não conhece a Lucelena, eu vou apresentar para vocês. Ela é maravilhosa. E todo esse movimento atinge os nossos 3 corpos, porque para alguns são mais, que é o nosso corpo mental, no caso espírito, o perispírito e o corpo físico. Kardec não, é Kardec? É, Kardec. Eu coloco aqui Hipólite, né, porque ele não é mais Kardec. A última encarnação dele é Hipólite. Ele coloca assim, sobre o pensamento, o que causa o pensamento no perispírito. Ele coloca aqui:
Pela sua natureza fluídica, ele é expansível. Desculpa, é o perispírito. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. Isso está no capítulo 11 de Manifestação dos Espíritos, de Obras Póstumas. Eu chamo a atenção para a força de vontade. Se você pensa e coloca vontade, você sente aquilo, você pode usar isso para o bem ou para o mal. Se eu estou com raiva, se eu estou feliz, isso vai se expandir. A gente manda tudo pro universo. É mais ou menos isso aqui. Então, a gente para por aqui. E na próxima semana a gente continua. Vamos ver se eu consigo finalizar tudo que a gente vai fazer, até uma experiência, mostrar o que acontece. E se não for possível, a gente abre mais uma quinta-feira. Tá bom? Obrigada, gente. Eu vou pedir